Aos olhos desse arquiteto, Porto Alegre é uma cidade comum, com defeitos e virtudes. Para ele, mais importante do que o bairrismo é o senso crítico, que nos permite apontar aspectos para buscar a melhora do espaço urbano. Como professor, há 3 décadas, se dedica a ensinar jovens a projetar e refletir sobre o papel da arquitetura. Ele ainda se debruça sobre a pesquisa acadêmica e tem quase 70 artigos publicados. Esta semana apresentamos um homem que é referência na arquitetura. Nosso convidado é Edson Mafuz. Edson da Cunha Mafuz nasceu em 6 de julho de 1952 em Porto Alegre. Decidiu ser arquiteto às vésperas do vestibular, inspirado em exemplos da família. Minha irmã é arquiteta e artista plástica, que é até autora dessas obras que vocês veem aí atrás. E eu acompanhei a época dela na universidade, porque ela estudava o tempo inteiro em casa, com amigas, e aquilo foi me chamando a atenção. Mas eu acho que também tem uma influência paterna, porque o meu pai era muito curioso a respeito de arrumar a casa, apesar dele ser médico. Ele comprava muitas revistas de decoração, e inclusive ele chegou a fazer móveis. E fazia à nossa vista, dentro de casa, então alguma dessa sensibilidade pode ter passado para mim, o interesse, né? Quando a minha irmã fez, eu fiquei certo que eu também queria fazer. Mafuz formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1978. Ao final da graduação, o arquiteto optou por buscar especializações no exterior antes de ingressar no mercado de trabalho. Ele cursou um mestrado na Architectural Association School of Architecture na Inglaterra e, na sequência, ingressou no doutorado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O senhor já iniciou a carreira com 2 cursos de peso no currículo. Como é que isso influenciou no início da sua carreira aqui em Porto Alegre? Isso é interessante, porque a impressão que eu tinha de fora é que isso teria uma influência grande tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Realmente, no lado acadêmico, isso foi fundamental, até porque quando eu fui fazer pós-graduação, quase ninguém fazia. Eram muito poucos os que iam. Na época devia ter um ex-colega da faculdade, uns professores, um par de professores e não mais que isso lá. Então, voltar em 83 com um doutorado era um fato que abria qualquer porta. No lado profissional, funcionou ao contrário, porque as pessoas me viam como alguém que tinha uma preparação que obrigatoriamente tinha que levar a custos mais caros, né, de custo do trabalho, e que eu ia ser mais exigente, no que eles tinham razão. O problema do custo não era assim, mas o fato de que a gente se torna mais exigente quando estuda mais é verdade. E isso praticamente fechou as portas da construção comercial. Apesar de eu ter boa receptividade quando falava com eles ou mostrava trabalho, eu sentia que sempre eles pensavam assim: se eu trabalhar com ele vai ser complicado, porque ele vai ter ideias. Eles teriam alguém que questionaria muitas das coisas que eles me proporiam. Em 1985, Edson Mafuz retornou à URGS, mas desta vez como professor. Há 30 anos é docente na Faculdade de Arquitetura. Uma vez que se decide entrar na universidade e entrar não como alguém que ensina em tempo parcial, a universidade passa a ser o centro de todas as atividades, né? E embora eu nunca tenha abandonado a atividade de projeto, a escola é o centro e eu acho que para mim serve muito como uma alimentação do trabalho de projeto, e o trabalho de projeto como alimentação do ensino, e a pesquisa está no meio disso tudo, né? Então eu sempre procurei não me afastar do projeto, sempre pensando assim, que estudante de medicina
aceitaria um professor de cirurgia que não faz cirurgia, né? Ou um professor de odontologia que não trata dentes, que apenas fala sobre isso. Então, sempre me mantive ativo em projeto, porque eu sei que isso alimenta o ensino e dá aos alunos confiança de que quem está dizendo para eles que alguma coisa não é assim, sabe porque tenta fazer também. A disciplina que o senhor leciona, inclusive, é projeto. É projeto. A maior parte do tempo, nesses 30 anos, eu dei projeto no início do curso. Mas eu também dou projeto na pós-graduação e teoria do projeto na pós-graduação. Eu acho dos melhores empregos que há, porque se faz o que se gosta, dentro de um esquema de trabalho que não é aquele esquema de 8 a 6, às vezes até se pode trabalhar mais que isso, mas é um trabalho que todo mundo gosta de fazer, os que dão aula em geral. Então é um trabalho interessante, mas que exige responsabilidade. Edson sempre conciliou a carreira acadêmica com a elaboração de projetos. Juntamente com sua esposa, ele mantém o escritório de arquitetura Mafuz e Alcântara Gomes. Mas não é um escritório convencional. É um escritório que faz poucas coisas ditas comerciais. Os clientes normais são poucos e a intervalos. Se faz muito concurso. Concurso é uma coisa que é muito interessante porque sempre traz experiências novas, porque são temas que não estão no dia a dia, e isso faz com que a gente aprenda e sempre se monta uma equipe com ex-alunos e alunos atuais e tal. Então eu acho isso muito bom, isso vai criando também um repertório de informação que eu posso levar para a aula também. Aqui em Porto Alegre eu tenho algumas residências, algumas coisas pequenas. A maioria dos projetos que eu fiz não foram construídos e muitos deles foram propositadamente feitos para não ser construídos. Projetos de concurso, eu prefiro não construir a construir mal. E muitas coisas que eu fiz já foram mal construídas e acabaram sendo outras. Então, isso não é uma coisa que me preocupa. Eu acho que quando a gente faz o projeto, já fez a arquitetura. O fato dela ser construída ou não é um fator que defina se é arquitetura ou não. Quando a gente faz pós-graduação e ensina, a gente vê a arquitetura de uma outra maneira. A arquitetura não é apenas um modo de ganhar vida e de ganhar dinheiro. Também é isso, mas é mais do que isso. É uma atividade cultural, uma atividade que é importante para um grande número de pessoas, e isso faz com que eu e muitos outros tracemos uma linha a partir da qual não se passa. Tem certas coisas que eu não faço. E para entrar no mercado comercial é preciso aceitar muitas dessas coisas. Para o arquiteto, a reflexão teórica deve acompanhar a prática e a pesquisa. Uma das premissas defendidas por Mafuz é de que a arquitetura não é um objeto de consumo, o que tem se tornado tendência em tempos de consumo desenfreado. Hoje, nós vemos por toda parte há sessões de arquitetura, programas de arquitetura. Eu costumo dizer que nunca houve tanta exposição para arquitetura e, ao mesmo tempo, o nível geral da arquitetura nunca foi tão baixo. A tendência agora é fazer isso, a moda é fazer aquilo, e eu fico me perguntando como se pode falar em tendência a respeito de uma disciplina em que o projeto leva 6 meses, a obra leva 2, 3 anos, o edifício fica lá décadas. Como se pode falar nisso? Porque a moda é baseada na mudança rápida de certos valores e certas formas. Com um edifício não se pode fazer isso. Você pode talvez mudar a cor, mudar a fachada, mas até isso é trabalhoso, é custoso. Nesse sentido, a arquitetura não pode ser consumida, e eu acho que ela não pode ser vista como um objeto de consumo, porque ela não tem a capacidade de ser mudada com tanta rapidez. E quando ela é vista e construída como um objeto de consumo, ela vira um objeto ridículo e grosseiro, porque rapidamente aquela forma ou aquele motivo perde importância ou perde interesse, e fica aquela coisa na cidade, até envergonhando quem usa.
E claro que a arquitetura como elemento urbano influencia na vida das pessoas. Por isso, para Edson, a qualidade das construções está na neutralidade. Normalmente há um excesso de arquitetura. As cidades vão se tornando ruidosas no sentido de ter muita informação visual, quando não precisaria. E basta a gente confrontar, por exemplo, uma rua tradicional, uma rua... nem vamos pegar o centro totalmente histórico de Porto Alegre, uma rua do Bonfim, que é uma rua calma, tranquila, com edifícios dos dois lados, e se compara a uma rua como aqui a Nilo Peçanha, em que tudo está se transformando em edifícios que querem chamar atenção e que, no fim, acaba não tendo interesse artístico e arquitetônico nenhum, enquanto uma rua tradicional e com nada de excepcional como a do Bonfim acaba tendo valor por ser mais discreta, mais genérica e ter o foco mais no espaço público do que nos edifícios, né? Eu acho que uma das consequências dessa busca autoral é que o foco passa a ser o edifício individual e não o conjunto de edifícios que resulta no espaço público. Ao mesmo tempo que eu acho que a arquitetura deveria ser uma coisa mais neutra, há muitos arquitetos que usam a arquitetura como meio de se promover. E a maneira de se promover hoje em dia é gritar o mais alto possível, é fazer mais barulho para poder aparecer, porque logo vai vir outro que vai fazer mais barulho ainda, né? Não levando em conta que quem sofre com isso é a própria cidade. Significa que o poder público tem que agir propositivamente. E o nosso poder público, em geral, no Brasil todo, com raríssimas e honrosas exceções, sempre é reativo. Surge um problema ou um novo tema de desenvolvimento, aí eles vão atrás e tentam regulamentar, ao invés de fazer como nas cidades europeias e em algumas americanas, de identificar uma área da cidade que poderia ser melhorada, fazer um plano, e aí abrir esse plano para a construção civil, comercial, que possa construir o plano. O que acontece no fim é que quem define as mudanças é a construção comercial, com os resultados que a gente conhece. Isso é tudo falta de planejamento, né? E em vários pontos isso existe. Desde 2006, Edson Mafuz mantém o blog Falando de Arquitetura. O objetivo do portal é trazer informações sobre o assunto para quem não é da área. A ideia é tratar de alguns assuntos que parecem meio obscuros, numa linguagem clara, para quem não é da área. E eu sempre procuro evitar responder comentários de colegas, porque senão isso se torna uma discussão entre amigos e aliena o visitante que não é da área, né? Então a ideia é trazer certos assuntos, como por exemplo, um dos assuntos que eu já tratei 2 ou 3 vezes foi o dos condomínios horizontais, que para muita gente é uma maravilha e na verdade é algo que vai acabar matando a cidade. Então isso tem que ser levantado para as pessoas no mínimo saberem que há vozes que discordam disso. Às vezes são coisas mais urbanísticas, às vezes são coisas bem de arquitetura, mostrar alguma arquitetura moderna que é de valor. E qual a importância de chamar as pessoas para esse tipo de discussão, para esse tipo de reflexão sobre a arquitetura da cidade? Eu acho que é um pensamento um pouco otimista, de que talvez por ter um contato maior com esses assuntos, as pessoas passem a exigir um pouco mais da sua cidade. Edson Mafuz escolheu a Vila Jardim como local para morar e trabalhar. Ele vive na região desde 1997. Além da tranquilidade do bairro, a vista privilegiada também influenciou na decisão do arquiteto. É uma zona alta, uma zona de transição e que permite vistas fantásticas para essa planície que leva até o aeroporto e até a freeway, né? Então, fundamentalmente foi isso. O lugar é uma conjunção de um terreno ainda com preço viável e vistas interessantes e a segurança de que em poucos anos
nada seria construído para bloquear essa vista, porque esse bairro, junto com a Chácara das Pedras e Três Figueiras, são bairros em que só pode se construir até 9 metros de altura. Ou seja, pode fazer um pequeno edifício, mas não pode construir um edifício de 10 pavimentos. E tu moras no mesmo prédio em que tem seu escritório, né? Como isso simplifica a sua vida? Isso simplifica enormemente o tempo. Imagina o tempo que se economiza no trânsito, né? E isso me ajuda também a ter um horário de trabalho mais flexível, no sentido de que, se de repente me ocorre alguma coisa fora de hora, eu simplesmente desço ao escritório e faço. A Vila Jardim é ocupada principalmente por residências e está localizada na zona norte de Porto Alegre, entre a Chácara das Pedras e o Jardim Itu. A região foi oficializada como bairro em 1959. É um antigo bairro operário que previa no interior dos quarteirões um espaço público, com acesso inclusive de veículo e de pessoas e tal, que com o tempo foi sendo deturpado, e hoje em dia, a rigor, não existe nenhum quarteirão como foi pensado. Esse trecho da Rua Olavo Barreto Viana, no bairro Moinhos de Vento, é o lugar preferido de Edson Mafuz em Porto Alegre. E claro que a escolha tem a ver com a arquitetura do local. Isso aqui forma um conjunto urbano que, a meu ver, é exemplar. E uma das coisas que ele mostra é que a arquitetura em si não é a coisa mais importante. A arquitetura ajuda a formar o cenário. Então isso é uma das coisas. A outra coisa é que aqui há uma mistura de atividades, que é uma das poucas receitas absolutamente aceitas por todo mundo como sendo aquilo que cria uma vida urbana vital. É a mistura de atividades, o trabalho, o lazer, o comércio. Como a gente pode ver, o térreo é todo ocupado por comércios, o que garante um fluxo de pessoas na rua, né? Garante o movimento na rua e inclusive a própria segurança da rua. Uma outra coisa é que essas casas, elas têm uma arquitetura bastante simples e elas foram construídas numa época em que ficava determinada a altura da construção e o ponto em que elas deveriam se encontrar com a rua. Isso garante uma volumetria constante e que permite que vários tipos de arquitetura sejam construídas sem que se perca essa relação do edifício com a rua, que é o que faz isso ser tão especial. De que época são esses prédios e como a gente poderia classificar essa arquitetura? Olha, essa arquitetura é da primeira metade do século passado. Ela não é uma arquitetura que a gente possa classificar nem como moderna, nem como clássica. É uma arquitetura quase popular, uma arquitetura de construtor, com alguns ornamentos tirados da arquitetura clássica, mas muito simples. A gente pode ver que há uma sequência simplesmente de portas e janelas, uma marcação acima das portas e o telhado que avança um pouco arrematando. Então é uma arquitetura quase sem estilo e talvez isso seja o que garante a permanência dela, porque passam os anos e a gente não nota que isso está ultrapassado. Inclusive esse espaço foi tombado. Exatamente, essa sequência de casas foi tombada depois de uma luta bastante grande e pelo menos nesse ponto se escapou da tradicional substituição de algo bom por algo muito pior. Tu costumas frequentar essa área aqui não só para fins de estudo, mas também como lazer? Sim, o Moinhos de Vento é um bairro bastante agradável, que reúne bastante coisa para fazer, o parque, lojas, os cafés aqui. Então, quando eu posso, eu venho. Não sou um frequentador contumaz, mas com alguma frequência eu venho aqui. Além disso, o local traz lembranças da infância de Edson, que cresceu no bairro. Meus pais tinham casa a 2 quadras daqui, ali no início do Parcão,
E naquela época, vir para esse lado aqui era um pouco uma aventura e completamente diferente, porque aqui era uma área estritamente residencial, ou seja, muito mais pacata, muito mais calma, sem esse movimento que tinha aqui, mas já com essas qualidades que a gente hoje pode apreciar. E também eu acho que uma das razões de escolher isso é que essas coisas vão aos poucos desaparecendo, e o fato de que essa qualidade pode ser mantida é fundamental, né, para que se possa fazer coisas aspirando a uma qualidade parecida. Eu vejo às vezes certas manifestações sobre Porto Alegre que eu não sei de onde saem, como por exemplo, Porto Alegre é uma cidade linda. Porto Alegre não é uma cidade linda. Porto Alegre é uma cidade comum, com coisas boas e com muitas coisas ruins, mas quando se ouve as pessoas falarem, a gente se engana. Até eu vou olhar na rua para ver se eu não estou enganado de cidade, porque Porto Alegre, se a gente apertar bem, tem muito mais aspectos negativos do que positivos, dada a sua importância econômica e geográfica, né? Então, por exemplo, é muito difícil quando alguém nos visita levar a pessoa, um arquiteto, num tour de boa arquitetura de Porto Alegre. Tirando as coisas históricas, quase não tem o que mostrar. No final das contas, uma coisa que é muito popular com os estrangeiros é o cemitério João 23. Muito popular, eles ficam impressionadíssimos com aqueles pátios de 4, 5 pavimentos de altura, numa arquitetura meio pseudo-romana, mas que é uma coisa única, que não se encontra na Europa. Então, todos saem daqui falando maravilhas do cemitério e do viaduto Otávio Rocha, que é outra peça urbana fantástica. Quais outras peças que o senhor destacaria referentes à arquitetura aqui em Porto Alegre? O centro da cidade é todo muito interessante, porque tem essa constituição de cidade tradicional, né? Então, eu acho que Porto Alegre, o interesse de Porto Alegre termina na Carlos Gomes, por aí, porque ela vai como cidade densa até ali, densa e misturada de atividades, e a partir da Carlos Gomes ela começa a se dispersar e vira subúrbio. Isso aqui é subúrbio, né? E apesar de ser gostoso de morar aqui, obriga a pegar o carro sempre. Não dá para comprar, sei lá, uma água mineral sem pegar o carro e ir até um supermercado, o que não é bom para a cidade. Então, eu acho que a área central de Porto Alegre é interessante, mas nos últimos 30, 40 anos quase não se fez nada de interesse urbanístico e arquitetônico. É interessante ver que antes se fazia. Porto Alegre tradicional era uma cidade muito bonita. Aquela área do Moinhos de Vento, que eu ainda consegui ver um pouco como criança e um pouco como adolescente, porque eu morei ali no Parcão, onde é hoje o Habib's, morei ali um bom tempo. Ainda vi todo o Moinhos de Vento inteiro, né? E depois ele foi sendo substituído, e uma coisa que é quase imutável é que aquilo que substitui um prédio antigo com assim de arquitetura normal é sempre pior do que aquilo que foi substituído. Isso é quase uma regra, né? Não dá para entender por quê. Por que tem que ser assim? Não precisaria ser assim. Poderia ser uma boa arquitetura contemporânea, mas acaba não sendo. Gosto daqui, senão já teria ido embora, né? Mas não sou esse regionalista radical que se vê por aí, que a sua cidade é sempre melhor que a dos outros. Não é. Eu acho que Porto Alegre tem... acho que a vida cultural é muito interessante, mais do que em outros lugares. É uma cidade muito hospitaleira, as pessoas que vêm aqui gostam, e eu acho, é difícil às vezes o morador perceber, mas... eu acho, por lidar com muita gente que vem nos visitar na universidade, que Porto Alegre tem algum aspecto que faça com que as pessoas se sintam bem aqui, os que vêm de fora. Então, em termos gerais, eu gosto da cidade, mas
acho que sempre poderia melhorar.